para a Epístola aos Gálatas. Então, aqui no capítulo 2, Paulo, ele dá o testemunho. A gente lê aqui capítulo 2, versículo 3, diz assim: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Agora o versículo 5 do capítulo 2. Todo mundo pode ler? Olha só, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então aqui Paulo está dando testemunho, fala de quando ele vivia na lei e era alguém zeloso, né, das tradições, só que ele dá o testemunho que ele nasceu de novo e teve um dia que ele foi em Jerusalém levando Tito, né? E veio alguns falsos irmãos e queriam constranger eles a circuncidar Tito, que ele não permitiu de maneira nenhuma, porque Tito era um gentio. Então, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele continua relatando no versículo 11, do versículo 11 do capítulo 2, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediu corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. 17. Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então aqui, dentro do episódio que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro estava comendo com os gentios e chega os da circuncisão, que eles chamam, que era os cristãos, eram judeus que acreditavam em Cristo, só que eram judeus circuncidados. Então, Cefas, né, que ele fala aqui que é Pedro, ele se afasta, dissimula, né, ele se tornou passível de correção, como diz o apóstolo São Paulo. E Paulo, ele dá essa grande mensagem. Versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também
temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós vamos ver algumas definições aqui. A gente vai ler. Justificação. O que é justificação? Ato pelo qual Deus nos declara justos, tendo como base o mérito de Jesus. Libertação de um estado de condenação. Aí tem os versículos ali que nós não vamos poder ler, mas que você fala para a pessoa que está do seu lado. Lembre, e justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justo, né, reto, tendo com base. Que base que Deus tem? Né? A base é o mérito de Cristo. Então, qual é o mérito de Cristo? Jesus, a Bíblia fala que veio a essa terra para cumprir o propósito pré-determinado desde a eternidade. Né? A Bíblia fala que o Cordeiro ele foi morto, né, antes da fundação do mundo. Então, era o propósito de Deus salvar o homem através do seu Filho. Porque a Bíblia fala que lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram. Fala para a pessoa que está dizendo, todos pecaram. Todos foram destituídos da presença de Deus, todos eles mereciam o inferno, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar desse mal terrível que entrou na natureza humana. Né? Que quando a gente medita na gravidade, a gente vai voltar na justificação, mas pode passar ali. A gente vai ler aqui e depois a gente volta. Graça de Deus. Fala para a pessoa que está dizendo, a graça é de Deus. Então, o nosso reverendo tem nos ajudado que a graça não é isolada, sozinha. Mas que graça é essa? Pela graça, o pessoal fala graça, mas que graça é essa? Fala para a pessoa que está dizendo, é a graça de Deus. E o que é essa graça de Deus? É o favor imerecido. Fala para a pessoa que está dizendo, você não merece. Você não fez nada por merecer. Você nunca poderia fazer nada por merecer. Porque nós somos pecadores. Nosso reverendo falou, né, sobre Efésios 2, a natureza pecaminosa do homem. O homem está morto espiritualmente. O homem faz a vontade da carne e faz a vontade dos demônios. Desde a queda de Adão. Imagina, Deus fez o homem perfeito. Deus não devia nada ao homem. Não era porque Deus tinha que fazer, porque eu criei o homem. De maneira nenhuma, fala para a pessoa que está dizendo, o ser humano foi criado perfeito. E ele foi colocado num lugar perfeito. Deus deu tudo para o homem. Né? E o homem fez o quê? O homem desobedeceu, quebrou a lei de Deus. O homem desobedeceu o único mandamento que Deus tinha dado. Não coma do fruto, não coma, né, do fruto daquela árvore. Então fala para a pessoa que está dizendo, graça é o favor de Deus para você, para mim, para o homem, para a humanidade. E é a manifestação da bondade de Deus, a bondade do Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Cristo é o fundamento da nossa salvação. E a fonte é a graça de Deus, é uma frase do nosso reverendo. A gente vai voltar, pode passar, só para fazer a definição. Pecado. Lá em Romanos 3:23 a gente falou, errar o alvo, transgressão da lei. E o pecado, ele é o estado de perversão da alma. Gênesis 6:5, a pecaminosidade do pecado está no homem. O homem, ele peca porque o pecado está nele. O homem, ele vai pecar porque isso faz parte da sua natureza. Né? Então, fala para a pessoa que está do seu lado, o homem peca porque ele faz segundo a sua natureza pecaminosa. Ele quebra a lei de Deus porque está dentro dele o ato de quebrar a lei de Deus. Pega uma criança, o nosso reverendo deu uma mensagem de manhã muito especial, muito forte, no café, falando
que o único ventre, né, o único ser, né, santo que foi gerado foi Maria. Maria foi a única que teve dentro do seu ventre um ser santo. Todos nós somos pecadores dentro do ventre de nossas mães. Né? Como diz Davi, em iniquidade me concebeu minha mãe. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, olha, você sem Jesus está perdida eternamente. Perdido no sentido aqui de viver uma vida infeliz, derrotada, escrava do pecado e do diabo aqui na terra. E perdido eternamente no inferno. Fala para a pessoa que está dizendo, porque é para lá que vão os pecadores. É no inferno que vai viver eternamente todos aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Porque a situação do pecado é terrível na natureza humana. Fala para a pessoa que está dizendo, é terrível. A situação do pecado é terrível. Né? Tanto é que Deus mandou aquele dilúvio para acabar com a humanidade. Quando ele viu graça em Noé, ele iria acabar, porque ele falou que o pecado na natureza humana era terrível. Então fala para a pessoa que está assim, não tem como viver Deus e o pecador junto. Não tem como. Agora, Deus e o pecador que recebeu da sua graça através do sangue de Jesus, que nos comprou, a pastora Radassa falou ontem, né? Que nós fomos comprados, readquiridos de volta. Então fala para a pessoa que está assim, o sangue de Jesus comprou de volta o homem, para que ele pudesse viver na presença de Deus. Porque por causa do pecado, o homem se tornou inimigo. Efésios 2 fala que a inimizade do homem foi derrubada por causa do sangue de Jesus. Então fala para a pessoa que está dizendo, sem o sangue de Jesus, o homem é inimigo de Deus, afastado da presença de Deus. Não tem como se chegar a Deus, a não ser através do Senhor Jesus, por meio da graça, que é a fonte. Pode passar. Lei. Lá em Deuteronômio 27, 28, fala de bênção e maldição para aqueles que se submetem ao mandamento de Deus, à lei de Deus. O que significa lei? Preceito que deriva do poder legislativo. Preceito, regra de proceder, norma, ensinamento, doutrina, ordem, determinação, mandamento, mandado, preceito, prescrição, decreto, determinação escrita por autoridade superior. Pergunta para a pessoa que está... Entendeu o que é lei? Na lei está tudo isso e Deus, né, soberano, ditou normas ao homem. Pode passar. Justiça. Virtude moral que inspira o respeito aos direitos de outrem e que faz dar a cada um que lhe pertence. Essa é a justiça do homem. Retidão, que nos é imputada. Retidão, a conformidade com os verdadeiros princípios. Pode passar. Fé, certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé, Jesus fala, quando ressuscita, ele vai corrigir os discípulos, lá em Marcos, e ele fala para os discípulos que ele corrige, né, os discípulos, e ele fala, por que vocês não deram crédito na minha palavra? Por que vocês não deram crédito? Eu falo para a pessoa que está dizendo, quando você acredita, você dá crédito à palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então, justo igual a reto. Então, vamos voltar lá para o texto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então,
Fala para a pessoa que está do seu lado, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então, uma vez que eu acredito em Jesus, que eu me rendo a Jesus, né, o que ocorre, né, no mundo espiritual? A Bíblia fala que todos os nossos pecados, né, eles são completamente apagados. Fala para a pessoa que está do seu lado, por causa do sangue de Jesus, né, a obra expiatória do sangue, né, que cobre, que vai nos não só perdoar todos nós dos pecados, mas vai limpar, vai deixar a tua ficha limpa. Fala para a pessoa que está dizendo, vai deixar você diante de Deus sem nenhum pecado. Quando Deus olhar para você, Ele vai ver quem? Quem que Ele vai ver? Porque a justiça vai ser nos imputada, a justiça de Jesus. Né? Jesus que cumpriu todos os mandamentos. Jesus que andou reto diante de Deus e dos homens aqui na terra, diante das leis que Deus tinha feito para que o homem... A gente lembra do Antigo Testamento, que foi a sombra, né, daquilo que viria. No Antigo Testamento, o plano de Deus, né? O plano de Deus para que o homem pudesse voltar à presença de Deus. Então, Deus, eu lembro de uma mensagem do nosso reverendo, que ele falando que Deus vai brincar com o homem como se vê a criança brincando de casinha. Então, ele vai brincar, ele vai mostrar para o homem aquilo que ele iria fazer. Então, desde Gênesis, a queda, aí nós vemos Deus separando um homem para fazer desse homem, né, um povo, e desse povo entregar as leis, e se revelar aos outros povos. Então, Deus ele vai dar leis, dar mandamentos que o homem não tinha capacidade para fazer, para obedecer. Aí ele vai fazer o quê? Recorrer ao sangue, porque Deus estipulou que haveria de ser feitos sacrifícios para que o homem pudesse estar na presença de Deus. Então, muitos animais morreram. Eu lembro de uma pergunta que o nosso reverendo fez há algum tempo. Para Deus foi fácil perdoar o homem? Pergunta para a pessoa que está dizendo, foi fácil para Deus te perdoar, perdoar o ser humano? De maneira nenhuma. Não foi fácil, tanto é que Deus arquitetou um plano maravilhoso. Desde Gênesis, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos a graça de Deus, né, se revelando ao povo, perdoando, limpando, purificando, até quando chega, aqui em Gálatas 4:4, fala a plenitude dos tempos. Quando chegou aquele que viria da descendência da mulher, aquele que viria para ser oferecido como libação, como sacrifício. A gente viu aqui o altar ontem. Então, aquele que viria ser oferecido como sacrifício para perdoar o homem de todos os pecados, tanto os homens que já tinham existido, como aqueles que viriam até chegar a nós hoje. Então fala para a pessoa que está dizendo, não foi fácil perdoar o homem, mas Deus, por um amor infinito, um amor tão grande, Ele pagou um preço de enviar o Filho dele a essa terra. E Jesus veio a essa terra e entregou a própria vida para morrer por nós, pecadores. E ali na continuação, quando a gente para ler outros versículos, Romanos 5 fala, imagina quem é que ia morrer por um santo, quem é que ia morrer por uma pessoa justa, mas ele morreu por pecadores. Fala para a pessoa que está dizendo, ele morreu por pecadores, dos quais o apóstolo Paulo ele fala, eu sou o principal. Mas fala para a pessoa que está dizendo, você também poderia dizer, eu sou o principal, porque nós recebemos a graça de Deus através do sangue. Aleluia! E não tem como não nos emocionar, a gente lembrar, meu Deus, Jesus sofreu tanto. E o que nós temos feito por tanto sofrimento? Que gratidão é essa de boca? Pergunta para a pessoa que está de sala. E que você tem feito como gratidão todo esse sofrimento? Pergunta para a pessoa que está de sala. E aí? O que nós temos feito? Se o mandamento, a gente lembra de Adão, que recebeu o mandamento de não comer o fruto.
E o nosso mandamento hoje, né, que o nosso reverendo, a gente vem chorando, né, se desgastando, que é o da pregação do evangelho. Pergunta para a pessoa que está dizendo, e aí, o que você tem feito com a pregação do evangelho? Que foi o último mandamento de Jesus para você aqui na terra. Esse é mandamento, esse é a ordem. Pergunta para a pessoa que está dizendo, e aí, o que você tem feito? O que nós temos feito com este mandamento? Lá no capítulo 5 de Romanos, fala que nós temos benefícios dessa salvação, a paz. Porque o mundo busca tanto essa paz, mas não consegue, não vai conseguir, porque a paz, somente através do príncipe da paz, lá no capítulo 2 de Efésios. Então, nós somos reconciliados de volta. Tem uma frase muito forte do nosso reverendo, que ele diz, Deus aceitou plenamente o sacrifício. Esse sacrifício foi plenamente aceito, não precisa de circuncisão, não precisa mais eu ter que andar, não precisa ter que usar um tipo de roupa para ser salvo, não precisa eu usar um tipo de cabelo para ser salvo. Não preciso, né, de nada a não ser o sangue de Jesus. Mas quando eu recebo... Pode aplaudir o Senhor? E por Ele aceitar esse sacrifício, nós estamos lá, né, a frase do nosso reverendo, nós estamos lá através de Cristo no céu, porque Ele nos eleva uma posição maravilhosa que Efésios fala, somos, né, elevados às regiões celestiais em Cristo. Então, nós fomos aceitos no céu, né? O nosso reverendo falou, estamos lá no céu através de Cristo, e Ele está aqui dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Então, fala para você, para a pessoa que está do seu lado, Deus te amou de uma tal maneira que enviou Jesus para te trazer essa salvação maravilhosa, que nós precisamos meditar todos os dias nessa graça de Deus, nessa salvação, para sermos crentes mais felizes, né? Porque esses problemas, eles são tão pequenos, perto de tudo que Deus já fez na nossa vida. Então, fala para a pessoa que está dizendo, você, por causa do sacrifício, da justificação, você é declarado justo, reto, como se você nunca tivesse pecado. Imagina que coisa tremenda. Todos os pecados que nós cometemos, mas em Jesus, Deus não olha para nenhum deles. No capítulo 3, no capítulo de número 3, fala que as obras, ele fala muito sobre a fé. A gente indo para o capítulo de número 3, fala muito sobre a fé. As obras do reino de Deus, elas são consequência da fé. A gente só vai ler o versículo aqui, no capítulo 3, diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui, a fé, fala para a pessoa que está... O capítulo 3 a gente vai resumir a fé. Aí fala de Abraão, que Abraão ele foi justificado. Ele foi justificado antes da lei e ele foi justificado pela fé, porque Abraão ele era idólatra. Que obra que ele fez para ser justificado? Ele acreditou no chamado de Deus. Então, ele vai argumentando. Fala que a lei, ela amaldiçoa, porque o homem ele não consegue obedecer à lei. Então, ele não consegue cumprir a lei, então ele é amaldiçoado. No capítulo 10, no versículo 10.
E ali fala, o justo viverá pela fé, o 11. Então a fé, fala para a pessoa que o capítulo de número 3 é a fé. E nós precisamos colocar essa fé em prática. Precisamos praticar essa fé no momento da dificuldade, do problema, da situação. Porque a fé, a gente vê o nosso reverendo é um exemplo, né, de fé. Não tem notícia má que venha deixar o nosso reverendo perturbado. Eu nunca vi. A atitude diante da dificuldade. E olha, o reverendo ouve muito problema o dia todo dia. Mas ele reage como? Na fé, na palavra, oração, muita oração. Então fala para a pessoa que está do seu lado, a fé precisa ser praticada para ela ter efeito, né? A questão da prática, decisão, né? Eu decido acreditar, dar crédito nas escrituras. A gente viu a definição. No capítulo 4, então a gente falou da plenitude do tempo, que é no versículo 4. Mas a gente vai ler o versículo 4 que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Então fala para a pessoa que está dizendo, quando você, pela fé em Jesus Cristo, né, você se rende a esse Jesus, você se torna filho. E você deve se ver a partir, né, desse momento como filho de Deus, não como filho da nossa mãe terrena, filho do nosso pai terreno, mas Deus como pai. A gente lembra de várias mensagens do nosso reverendo que fala sobre isso, né? Muitos são abençoados aqui na terra por ter um pai importante, né? Tem um pai importante. Mas só que fala para a pessoa que está de sala, o nosso pai é Deus. Então isso como consequência da justificação e da nossa salvação. Então Deus como pai seria a mensagem do capítulo 4. É a mensagem do capítulo 4. Deus, né, recebemos a adoção de filhos. E por causa disso, lá em Romanos 8:17, fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa. No capítulo 5, eu cheguei a falar aqui, né, que no capítulo 5, a gente usa muito. Quem é que usa muito aí? Para evangelizar, para ensinar, para ajudar os irmãos, né, andar no Espírito, né? Então, o fruto do Espírito Santo. Só que nós entendemos que isso é uma consequência do plano maravilhoso da salvação. Então, eu fui comprado pelo sangue. Então, eu fui resgatado, recebi a nova natureza, gerada pelo Espírito Santo. E essa natureza, ela vai ter um resultado. Então, a graça de Deus, ela vai me ajudar a ser como Jesus, né? A pensar, a ter a mente bíblica. Né? A gente vai ler aqui, capítulo 5. Vamos ler o 13, que diz assim, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. 16, vocês. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro,
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E eu lembro que o pastor Celso leu ontem aqui, a pedido do reverendo, nosso reverendo, 1 Coríntios 6:9, né, que fala também outras atitudes que a pessoa tem que são obra da carne, que não vai herdar o reino dos céus. Então, são essas. Vamos lá. Versículo 22, pode ler todo mundo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, o fruto, isso aqui é o resultado, né, do que ocorreu lá no capítulo 2, que somos justificados pela fé em Cristo. Então, a salvação. Então, se eu nasci de novo, o resultado é novamente um novo coração, uma nova atitude, que é a atitude de Jesus. No capítulo 6, né, nós observamos aqui que é o amor na prática. Amor na prática, prática. Vamos lá, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarde-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa? Que lei é essa? O amor, que fala ali no capítulo 5, versículo 14, ele fala da lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa lei aqui está fazendo uma referência ao amor. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. 4, vocês. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então aqui esse versículo, dentro do contexto, o amor na prática, o amor para ajudar um ao outro, corrigir, o amor para ofertar, né, ao homem de Deus que tem nos dado tanto, né? A gente veio agora dessa campanha que a gente fez para a oferta presente ao nosso pastor. Então, fala para a pessoa que está dizendo, o amor na prática, dizer que ama o reverendo, né, ama da boca para fora, vai ser demonstrado quando a gente tem a liberalidade para ofertar, né, para colocar, né, na prática aquilo que verdadeiramente nós sentimos, né, a gratidão que nós temos, né, o amor que nós temos, porque verdadeiramente quem éramos nós? E aquilo que nós valorizamos. Às vezes as pessoas, eu amo e tal, mas aquilo que emocionalmente ama um filho, né, vai lá e vai fazer algo muito grandioso para esse filho. Né, e sabe que filho gasta muito. Né, então, mas sem reserva para o filho, sem reserva para o esposo, para a esposa, né, para aquilo que valoriza. Então, fala para a pessoa que está dizendo, o nosso mentor, o nosso pastor, né, ele que nos forma, né, que cuida da nossa alma. Então, nós devemos, sempre sem reservas, né, ofertar a esse homem de Deus, né, que ele tem verdadeiramente sido incansável. E todo mundo sabe, né, todos que estamos aqui somos testemunhas disso, né, do nosso reverendo que tem se gastado, né, para nos ensinar, nos formar. Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Então, o amor na prática, em ofertar, né, distribuir, né, aquilo que nós temos sido abençoados com o homem de Deus. Isso vai ser demonstrado na prática. Fala para a pessoa que está dizendo. É demonstrado na prática, através daquilo que nós, né, contribuímos, damos, né, ofertamos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aí ressaltar ali o versículo 14, pode ler todo mundo? Pode ler? 14. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser o quê? O ser o quê? Pergunta para a pessoa que você já é nova criatura? Quem é que é nova criatura diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia. Ali no versículo 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, incomode, porque eu trago no corpo as marcas de quem? Então a gente lembra que lá em Listra, quem é que lembra que Listra, eu cheguei a falar que ele foi apedrejado, quase morto, só não morreu porque Deus... Então ele pode estar fazendo menção disso, mas uma vez que ele pregou o evangelho lá naquela região. Então carrega no corpo. Então muitas marcas físicas que Paulo tinha, né? Quem lê lá em 1 Coríntios, ele fala tudo o que aconteceu, né? Quantas vezes ele foi apedrejado, foi açoitado. Atos 16 mesmo relata, né, os açoites. Então, falar para a pessoa que está essa marca, que marca que você tem carregado de Cristo no teu corpo? Pergunta para a pessoa que está, e aí, que marca é essa? Pastora, não fui apedrejado, não fui açoitado, não fui esbofeteado. Mas uma marca, né, que a gente faz alusão aqui, que nós temos que carregar em nós, deve ser a marca da obediência, que não tem como deixar de falar da obediência. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, a obediência a Deus e a obediência ao homem de Deus. Então, isso é a marca que hoje, com certeza, vai sinalizar quem é quem. Fala para a pessoa que está, não vai ser a marca física, mas vai ser a tua atitude diante da palavra de Deus, diante do homem de Deus, diante desse ministério, porque nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E só vai subir aqueles que foram obedientes, porque desobediente, Deus está longe disso. Já foi expulso do céu desobediente, do paraíso desobediente. Fala para a pessoa que está no céu não entra. Não entra obediente, não é se a gente trabalha na obra de Deus, não é o quanto nós fazemos, mas o quanto nós somos obedientes. E eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glórias e glórias a Deus. E fechar a mensagem. Terminou. Glórias a Deus. Vamos receber o nosso pastor, nosso reverendo. Que maravilha, que maravilha. Vocês podem sentar um pouquinho, por favor?